O pitch é uma apresentação, é uma descrição bem geral, inclusive, porque pode ser muitas coisas, tem muitas interpretações, inclusive. Mas de uma forma geral, é uma apresentação onde você tem que falar de uma forma objetiva e curta, sucinta mesmo. E o legal é que essa descrição ela fala muito sobre as vantagens do pitch, inclusive. Por que tem que ser curta? Por 2 motivos tem que ser curta. Essas oportunidades surgem o tempo todo. Principalmente para quem tem o hábito de ir para eventos, de aparecer, de dar a cara a tapa. Isso vai acontecer muitas vezes. Quem é startup, então, bicho, meu Deus, tem que apresentar centenas de pitch na sua vida. Milhares até, quando é uma startup de sucesso. Então, a pessoa tem que estar muito preparada para explicar o que é a sua empresa para outras pessoas. A minha expectativa é saber por que algumas pessoas falam e enquanto outras convencem. E a minha expectativa é conhecer os bastidores de um pitch campeão. A minha expectativa é ajudar as pessoas a não perderem mais oportunidades por não saber se comunicar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Que alegria ter você aqui com a gente, mais um episódio. Eu sou Josué Seibel, palestrante, treinador, sócio fundador do Instituto EVO, em conjunto com o Giovanni, host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Muito bem, mais um dia especial, mais uma noite que a gente está junto aqui para mais um episódio incrível. Fique até o final. Muito prazer, Giovanni Praz, empresário, consultor de empresas, né? Sou conselheiro de empresas, escritor, sócio aqui junto com o José do Instituto LVO e host aqui do Bastidores do Lucro. Mais um dia incrível. Se você ainda não segue Bastidores do Lucro nas redes sociais, @Bastidores do Lucro podcast no Instagram, em todas as redes. Se você está nos assistindo pelo YouTube, eu tenho um recado super especial, que é o seguinte. Sabia que 70% das pessoas que nos assistem aqui não são inscritas no canal? Olha só, quem está inscrito no canal recebe a informação direto, na hora que ela é postada, e tem muita informação de qualidade aqui. Cada semana a gente posta um novo episódio com um convidado especial, além dos cortes e outros conteúdos que a gente gera aqui no YouTube. Então te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações na hora em que ela é postada. Se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, clica no botãozinho que tem três pontinhos ali, vai em avaliar o programa e avalia esse programa com 5 estrelas, porque daí o Spotify vai entender, opa, isso aqui é bom, tá fazendo sentido para mais gente, vamos levar isso aqui para mais pessoas. E aí a gente leva essa mensagem de prosperidade para mais gente aí também. Bem, agradecer nossos parceiros, a Hora do Pastel, Sense, Repediu, Nola, a Cat na Web e Conex Engenharia. O dia de hoje é especial porque o nosso convidado é especialista em comunicação de alto impacto. Ele é autor do livro Pitch de Sucesso, mentor e palestrante com treinamentos voltados principalmente para gestores executivos que buscam se comunicar com mais clareza, objetividade e poder de convencimento. Já treinou profissionais de empresas como Ambev, Natura, Sicoob. Cara, essa lista é muito extensa. General Motors e assim por diante, além de ter sido indicado ao prêmio de melhor mentor do Brasil e estar entre os 10 melhores palestrantes do Rio Grande do Sul no reality The Best Speaker Brasil 2025. Com vocês e com a honra da nossa presença aqui no dia de hoje, Felipe Costa. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Inclusive, cara, quero te ver no top 10 do ano que vem, viu? Olha aí. Show. Acho que você tem tudo pra também. Sabe que eu fiquei entre os top 10 na categoria de vendas no ano que eu participei, né? E aí fiquei entre os top 10 da categoria de vendas. Mas parabéns por essa tua conquista aí, com certeza muito interessante. Obrigado. A gente já tinha se cruzado, né? O Josué, a gente já tinha se cruzado nesse mundo de palestrantes. A gente tem um amigo em comum, que é o Marcos Tonin, também um palestrante de renome. Com certeza. E, pô, cara, obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa é a primeira vez que a gente se vê, inclusive, pessoalmente. Exato. Né? Já falamos várias vezes online, mas pessoalmente agora é a primeira vez. Bem melhor. É uma honra, cara. Um prazer. E já vamos começar, assim, do jeito que tem que ser para quem está nos assistindo aqui, já ir direto ao ponto. Conta aí. De onde surgiu o Felipe, palestrante, especialista em pitch? Como é que surgiu toda essa história lá atrás para hoje ser um palestrante que roda o Brasil levando essa mensagem aí para todo mundo? Cara, é até engraçado falar, mas eu sou engenheiro civil e eu vim aqui para Porto Alegre para fazer um mestrado em Química do Cimento. No Esplanado hoje, no Esplanado. Mas sim, eu vim fazer um mestrado em Química do Cimento e aí é aquela história, né? Você vem pra cá, por que o cara que vem de fora do Rio Grande do Sul normalmente fica no Rio Grande do Sul? Você sabe me dizer?
Sei, povo é acolhedor ou o que é? Também. Conheci minha namorada aqui, né? Aquela clássico. Um grande motivo, Mas o que foi acontecendo, na verdade, foi que eu vim fazer mestrado aqui, eu passei para o mesmo mestrado em Química do Cimento na USP, no FRJ, mas eu resolvi vir para cá porque a URGS é muito boa na área de cimento e concreto, que eu fui estudar. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava fazendo meu mestrado em Química do Cimento, eu participei de uma competição de comunicação científica chamada FameLab. E aí, nessa competição, a gente tinha que falar sobre algum tema científico legal, de uma maneira muito didática, e a gente tinha que subir no palco e apresentar esse tema para várias pessoas. Eu falei sobre o geopolímero, que é um possível material substituto do concreto. Mas aí o que aconteceu foi que eu participei dessa competição, fui classificado para a etapa nacional lá no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, fui lá com tudo pago, participei e venci a competição no Brasil e fui representar o Brasil na Inglaterra, porque essa é uma competição internacional. E aí lá eu competi com 30 e tantos países, cheguei na semifinal, foi sensacional. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu percebi que eu podia dar treinamento de oratória para as pessoas na universidade. Eu precisava ganhar uma grana a mais, porque a bolsa era muito pouca. E aí eu precisava de uma renda extra e comecei a dar treinamentos para centros acadêmicos. E aí foi assim que eu fui virando palestrante. No primeiro ano eu atendi muito centro acadêmico da URGS, empresas juniores. No segundo ano eu comecei a viajar ao Brasil. E aí de pouquinho em pouquinho mesmo, eu fui crescendo como palestrante, as coisas foram acontecendo. Isso aconteceu lá em 2017. E aí todo ano eu fui melhorando um pouquinho. E aí nesse meio do caminho eu recebi uma proposta, quando eu estava terminando meu mestrado, de fazer um doutorado na Universidade do Texas. E é muito difícil você conseguir receber uma bolsa de doutorado no exterior. Muito difícil mesmo, realmente para poucos. E eu consegui. E aí eu decidi ir para a Universidade do Texas. E aí lá eu fiquei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu treinei pessoas para dar palestras no meu lugar aqui no Brasil, na minha empresa, usando o nome da minha empresa, e ao mesmo tempo eu fazia o doutorado lá. Ah, então nesse meio tempo tu já tinha montado uma empresa aí de treinamento de palestras, é isso? Exatamente. E aí essas pessoas, eu tinha um representante em cada cidade, das principais cidades. Tinha uma pessoa em São Paulo, tinha outra aqui em Porto Alegre, tinha outra lá em São Luís do Maranhão, que é a minha cidade natal, tinha um em Fortaleza e por aí vai. E em Belo Horizonte também. Então, as coisas estavam acontecendo. Só que aí, no meio do doutorado... no primeiro ano do doutorado, eu comecei já a perceber que não ia rolar. E aí, foi nesse momento que eu tomei a decisão de largar a engenharia civil e focar 100% em empreender, em ter minha própria empresa. E foi aí que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Mas foi muito bom, porque a Universidade do Texas é a terceira melhor universidade do mundo nessa área de comunicação e negociação. E aí, como eu já estava lá, já estava com tudo pago, e a minha coordenadora também, a minha orientadora, melhor dizendo, era uma pessoa muito legal, eu pude, então, ficar fazendo várias matérias de comunicação e negociação lá com os maiores especialistas do mundo nessas áreas. E foi de lá que, então, eu trouxe toda essa bagagem teórica que eu uso até hoje nas minhas palestras em diversas situações. Aí depois eu estudei também na Escola de Negociação de Harvard, fazendo curso online lá, e aí então eu completei essa bagagem teórica que eu hoje uso nas minhas capacitações de maneira geral. Em resumo, voltei depois disso para o Brasil, comecei a empreender. Primeiro eu tinha uma consultoria em vendas, e aí eu fui recebendo muita demanda para dar palestra, aí eu me separei dos meus sócios de maneira bem amigável, bem tranquila, a gente é amiga até hoje, e comecei a dar só palestras. E aí eu comecei a dar palestras sobre oratória, negociação, e depois eu fui descobrir o pitch e comecei a dar palestra de pitch. Então já faz... desde 2017. Faz 10 anos aí, 9 anos. 9 anos sendo palestrante de pitch faz uns 7 anos. 7 anos que eu trabalho com isso. Fala aí para quem está nos assistindo de uma forma clara, assim, o que é o pitch? Legal. O pitch é uma apresentação, é uma descrição bem geral, inclusive, porque pode ser muitas coisas, tem muitas interpretações, inclusive. Mas de uma forma geral, é uma apresentação onde você tem que falar de uma forma objetiva e curta, sucinta mesmo. E o legal é que essa descrição ela fala muito sobre as vantagens do pitch, inclusive. Por que tem que ser curta? Por 2 motivos tem que ser curto. Primeiro, porque as pessoas têm uma capacidade limitada de memorização. Então, se tu demorar demais, se delongar demais para explicar uma coisa, as pessoas não vão lembrar de tudo que você falou. E também porque quando você é mais objetivo e de fato curto, sucinto, você acaba falando apenas aquilo que é mais importante. Então, é até bom para você saber selecionar o que é mais legal de ser falado e lembrado pelas pessoas depois. Quando a gente fala em vendas, muitas vezes as pessoas pensam que o vendedor é o que mais fala, é o cara que fala, nossa, olha como esse cara fala muito, né? E tal, isso aí é vendedor. E na realidade, isso muitas vezes está ligado a um vendedor amador, né? Porque, conforme você falou aí, eu acredito nisso também, quando a gente precisa ser mais sucinto, a gente é mais
assertivo, né? Cirúrgico. Assertivo no cirúrgico, na comunicação. Então a gente fala o que realmente importa. E evita de ficar enrolando em coisas que, na verdade, não vão fazer diferença no resultado final, ou até vão fazer diferença negativa, ou seja, tiram o foco do que realmente importa, que torna cansativo, maçante, e a pessoa não consegue tomar decisão. É muito comum, inclusive, eu até falo sobre isso muitas vezes em treinamentos ou palestras, que as pessoas, no momento, depois que elas fazem o fechamento ali da venda, se elas continuam falando, elas perdem a oportunidade de fechar o negócio, certo? Porque na real elas estão fazendo o quê? Elas estão demonstrando insegurança naquele momento e faz com que abra uma brecha para a pessoa, verdade, tal. Então, ok, vou dar uma pensada e tal, e ao invés de falar, cara, é no cartão ou no dinheiro? É no Pix ou no cartão? Enfim, então tu já fez o fechamento, direcionou, pronto. Né? Então tu foi direto ao ponto ali e não ficou enrolando mais. Direto para chamada para ação, né? Exatamente. Etapa final do pitch. Exato. Agora vai, Giovanni. Fala. Não, só para complementar, trouxe muito bem uma técnica que a gente usa bastante, eu usei bastante no passado, era cheque, né? Hoje é cartão ou Pix, né? Mas no final, então ó, finalizou a venda, então só pra gente concluir, deu R$58,90, né? R$59,90. Vai ser Pix ou dinheiro, né? Já faz esse movimento, não pergunta se você quer comprar ou não. Né? Você já vai direto, porque daí a pessoa tem que escolher um ou outro, né? É um clichê, mas é muito pouco usado. Eu vejo que o pessoal usa muito pouco no dia a dia, né? Mesma coisa, você vai oferecer uma bebida na hora da alimentação, né? Nosso ramo de negócio que é a alimentação. Não é perguntar pra pessoa, você quer tomar uma bebida? Né? Você apontar pra geladeira, temos água, refri, qual você quer? É diferente. A conversão é absurdamente maior, né? A gente usa isso na prática hoje na rede. Então você acaba limitando as possibilidades do cliente ir para outro caminho, né? Quando tu dá algumas... Tem um nome para essa técnica de negociação, eu esqueci o nome dela. Mas basicamente quando você dá algumas opções para a pessoa, ela acaba escolhendo entre apenas aquelas escolhas que você deu. Mas tem um cuidado, né? Porque também se você dá opções demais... Perfeito. Aí tu prejudica a pessoa, porque entra num outro viés, que é o viés da pessoa ficar... Confusa e travar, porque tem muitas coisas para pensar. Exatamente. Esses tempos eu fui olhar alguns móveis e eu entrei em algumas lojas assim, cara, tinha tanta opção, mas tanta opção, e o vendedor não soube entender o que eu queria para me mostrar somente aquelas opções que eu queria, né? Dentro daquele filtro, vamos dizer, que eu dei para ele, cara, eu não quero assim, eu quero assado, o canto arredondado, não sei o que, entendeu? Eu dei as opções que eu queria e o que eu não queria, mas ele me mostrava tudo e eu fiquei perdido, eu saía da loja mais confuso do que eu entrei, entendeu? Aí até o momento em que eu entrei numa loja e a pessoa soube conduzir de uma forma que ela me mostrou dentro das opções que eu queria o que fazia sentido para mim, e eu fechei negócio. Mas tu sabe, essa dor ali a gente sofre muito hoje quando a gente vai escolher um ponto comercial nas imobiliárias. A gente manda um script bem detalhado de como é que o nosso modelo de franquia opera e o que a gente precisa de uma sala. Em resposta, vem salas que nem sequer faz sentido, né? A gente precisa de coifa, por exemplo, né? Então, às vezes, em resposta, manda para nós salas comerciais que são no terceiro andar de um prédio, onde nem sequer pode botar coifa ou nem sequer um negócio de alimentação lá em cima. Então, assim, por quê? Porque não, a pessoa que tá do outro lado tá despreparada, ela manda só o portfólio. Então, a comunicação entre o vendedor e o cliente, né, de uma forma clara e objetiva, eu vejo que é o pilar essencial para um fechamento de negócio. Essa filtragem da informação que você vai levar para a pessoa, né? Justamente entregando aquilo que é mais essencial. Cara, isso é muito importante. Tem até um livro que fala sobre isso, chamado Brevidade Inteligente. Um livro muito legal. É um livro, inclusive, muito breve de ser lido. Mas o que ele trabalha é justamente isso. Ele te dá vários exemplos de como praticar a brevidade inteligente quando tu manda um e-mail, quando tu vai mandar um WhatsApp para uma pessoa, quando tu vai fazer uma apresentação de PowerPoint. E bem todos esses formatos do pitch, né? Porque o pitch, às vezes a gente pensa que é só uma coisa verbal, mas a proposta comercial, aquele documento que tu envia, que tu manda pro teu cliente quando tu vai fechar negócio, é um pitch comercial. Tem um pitch de investimento, que é o pitch que tu usa para descrever o teu modelo de negócio para alguém. Enfim, então ele ensina tudo isso. Justamente eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Quais os tipos de pitches que existem? Para mim existem 3. Existe o pitch de elevador,
que depois a gente pode até fazer aqui na prática, né? Por favor. Inclusive, os pitches de elevador de vocês que vocês fizeram no começo estavam muito bem bem construídos. Tem também o pitch de investimento, que é a mesma coisa de pitch de eventos. É porque esse pitch de investimento é o que as startups normalmente usam para apresentar seus modelos de negócio para outras pessoas. Aí a gente chama de pitch de investimento, mas na verdade é um pitch que descreve o seu modelo de negócio. Eu preferiria chamar de pitch de modelo de negócio. Pitch Shark Tank. O Shark Tank eu diria até que é uma adaptação, tá entendendo? O Shark Tank não é uma coisa... Ninguém faria o pitch Shark Tank da vida real. Sim, claro. Mas sim. E também tem o pitch comercial, que é o pitch que é aquele documento que você usa ou que você apresenta para um possível cliente seu quando você vai oferecer um produto ou serviço seu. E aí nesse documento você fala de grana, você fala dos outros clientes que você já teve, cases de sucesso. Para mim existem meio que esses 3 pitches, aí existem também 1000 variações diferentes. Né? Tá, esse primeiro me chamou a atenção, o pitch de elevador. O que é o pitch elevador? Pitch elevador é o pitch que você... De onde veio esse nome? É legal falar. Ele veio da ideia de que se um dia você encontrar um CEO de uma empresa num elevador, o tempo que você teria com esse CEO, que seria o tempo de você sair do térreo até o último andar, que é o andar onde esse CEO fica normalmente, é o tempo que você teria para apresentar e vender sua empresa. Esse tempo normalmente é de 40 segundos a 1 minuto. E esse é o tempo, coincidentemente ou não, que normalmente é o tempo de atenção que uma pessoa te dá, por exemplo, num evento, tomando um chopp, num happy hour ou coisa do gênero. Então, assim, se você demora mais que 1 minuto para se apresentar para a pessoa, já começa a ser informação demais que ela não vai conseguir lembrar de tudo. Eu penso que é legal que seja 1 minuto a ideia do pitch de elevador seja justamente dentro desse prazo curto, tu conseguir despertar um interesse ao ponto de daqui um pouco a conversa estender ou até mesmo poder se transformar numa reunião ou num fechamento de um negócio, né? Exatamente. Enfim. Tem gente que usa muito... Tem uma frase que eu acho muito legal, mas eu prefiro adaptar, que é o seguinte, é o 5-5-50. 5 segundos de fala para chamar a pessoa para 5 minutos de pitch, para depois esse pitch levar essa pessoa a uma reunião de 50 minutos. Esse pitch de elevador, o pessoal fala que seria esses 5 minutos. Eu já acho 5 minutos demais, às vezes. Então, eu preferia dizer, 5 segundos de fala, que é onde você faz o pitch de autoconceito, que já é uma outra variação de pitch, onde você descreve o que você faz numa frase, que é importantíssimo a gente saber fazer isso, inclusive. Isso eu acho que tá dentro do pitch de elevador, o que tu faz, mas de uma forma diferente, né? Pra mim, a segunda etapa é o pitch de autoconceito. Fala da estrutura do pitch de elevador pra gente. Vamos lá. Isso é bem importante. Eu gosto de dizer que são 5 etapas. Primeira etapa, você vai se apresentar para a pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe. Essa aí todo mundo sabe fazer, bem tranquilo. Certo. Só que um ponto importante é que quando você for fazer essa apresentação, você tem que dar um sorrisão, tem que apertar direito a mão da pessoa. Todo mundo sabe fazer, mas não sabe fazer. Oi, tudo bem? Exato. Às vezes aperta a mão mal feita, assim, né? Dá um sorriso amarelo, enfim, sorrisão apertando a mão direitinho. Segundo passo, pitch de autoconceito. E esse aqui é a parte talvez mais importante do pitch elevador. E eu vou explicar com detalhes aqui o que é. O que é o pitch de autoconceito? É uma frase que, de preferência, deve ter até 12 palavras, no máximo, onde você explica o que você faz de uma maneira descritiva que a pessoa consiga entender facilmente. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou palestrante e dou palestra de oratória, negociação e pitch. Acabou. Tem que ser uma frase curta para a pessoa conseguir ter facilidade de lembrar depois. Tem que ser uma frase fácil de entender para a pessoa não se perder na conversa com você. Então, esse pitch de autoconceito, ele é muito importante. Toda vez que eu vou mentorar, por exemplo, uma startup, ou então vou numa empresa mentorar uma ideia que eles vão vender para o chefe, eu sempre falo, se você vai vender uma ideia para o seu chefe, se você vai vender também um produto seu para o seu cliente, você tem que ter essa frase de 12 palavras que resume essa sua ideia. Porque isso vai facilitar muito para depois esse seu cliente falar do seu produto para outra pessoa, para o seu cliente falar, por exemplo, do seu produto com os outros sócios que ele tem, por aí vai. Então, a segunda etapa, pitch de autoconceito. Terceira etapa, você vai falar quem você ajuda. No meu caso, eu ajudo, que eu sou público-alvo, né? Eu ajudo empresas e também ajudo, basicamente ajudo empresas e também trabalho dando palestras em eventos. Eu ajudo empresas como Ambev, Natura, Cicobi, Elo e trabalho com eventos como, por exemplo, do Sebrae ou qualquer outra coisa. E aí depois é legal você falar sobre algum diferencial seu. Aí pode ser uma premiação, coisa do gênero. Aí no meu caso eu falo que em 22 e 23 eu fui indicado ao prêmio de melhor mentor do Brasil, ou então eu falo que ano passado fiquei entre os top 10 palestrantes do Rio Grande do Sul, ou qualquer outra coisa que eu acho legal de falar. E por último,
último, a quinta etapa é a chamada para ação, a última etapa, onde você tem que deixar claro o que você está precisando naquele momento. Essa etapa é até bem opcional, assim. Pode não falar se você quiser. Mas, por exemplo, se eu estou falando com alguém no South Summit, no evento que vai ter, alguma coisa assim, eu falo que, por exemplo, hoje eu estou à procura de pessoas da área de contratação de grandes empresas, ou então eu estou à procura de pessoas da área de inovação ou coisa do gênero. Então você tem que dizer o que você está precisando naquele momento. Eu estou precisando de indicação de fornecedor, eu estou precisando de indicação de clientes, você pode dizer para outra pessoa. Esse pitch ele vai mudar muito a depender de com quem você está falando. Vai depender muito do contexto e é legal por isso que sempre você primeiro tem uma conversazinha prévia com a pessoa para saber o que ela faz. Então, uma boa pessoa a pessoa que sabe apresentar um bom pitch, ela normalmente pede para outra pessoa fazer o pitch dela primeiro, para depois tu poder adaptar o teu próprio pitch com mais facilidade. Ou então faz uma pesquisa prévia sobre a pessoa. Legal. Mas enfim, são essas 5 etapas, basicamente. Muito bom. Então temos uma estrutura do pitch de elevador. Também. Excelente. Eu considero que é fundamental isso, porque a gente fala muito sobre a importância do networking, né? Tu tá ali num evento, tu tá sei lá, numa convenção, em qualquer num summit, enfim. Tu vai ter oportunidades. Agora, tu pode aproveitar essa oportunidade para despertar o interesse ao ponto de te conectar com aquela pessoa para dar um próximo passo, ou tu pode perder oportunidades por não saber como despertar esse interesse, fazer essa conexão em alguns segundos ou 1 minuto, enfim, para que realmente tu possa ter resultados melhores, né? Faz uma diferença brutal. É importante a gente pensar que esses 30 segundos, 1 minuto, onde tu vai se apresentar, podem mudar a tua vida. E muita gente faz isso de forma improvisada, né? Por isso que eu falo, pitch não pode ser improvisado jamais. Porque tu tem a oportunidade que talvez vai demorar para aparecer de novo, ou talvez nem apareça de novo, né? Dependendo da situação. Mas é uma ferramenta para se trabalhar e todos, não tem exceção, né? Questão de... Hoje a gente dou palestras, enfim, a gente tem a nossa palestra em conjunto também. Mas quando eu fui convidado para minha primeira palestra, eu sou empresário, não era palestrante, né? Eu procurei ajuda, eu disse, eu não vou subir num palco e não vou falar só de coisa técnica, o pessoal vai dormir lá. Eu preciso trazer de uma forma que seja legal de assistir a palestra. Então, minha primeira palestra foi eleita a melhor palestra do evento também. Então, a previsão era 300, 400 pessoas, deu 800 pessoas. Então, assim, foi muito bom. Mas aí eu disse, legal, bacana, mas eu mesmo sou muito autocrítico, né? Eu disse, cara, isso aqui eu ratei, isso aqui eu errei, e tal. Fui lá e fiz mais um treinamento, né? Então, hoje, uns 15, 20 palestras, eu acho que eu já dei mais ou menos. Então, fui sempre tentando melhorar. Mas uma coisa que eu sempre levei desde o início na essência é que a gente tem que se vender todo dia, beleza. Mas olha que legal trazer dessa linguagem, né? A gente fala muito sobre vendas, né? Mas talvez é a primeira vez que eu vejo dessa forma sendo trazida, né? Do pitch, né? Como no primeiro lugar, né? A gente fala muito de venda em postura, em não falar demais, falar o essencial, né? Ser cirúrgico. Mas a importância do pitch como uma ferramenta de trabalho, como um norte a ser seguido. Que, por exemplo, quando a gente fala, eu preciso vender mais. Beleza, esse é o objetivo. Mas para eu chegar lá, eu tenho alguns caminhos, que é ou adquirir mais clientes, ou ter uma recorrência maior, né? Ou fazer mais propaganda, né? São algumas coisas. Mas e o quanto eu estou pronto para fechar negócio? Né? Então eu posso aumentar minha demanda de clientes que estão me assistindo, né? Possíveis clientes, mas para que eu possa vender para eles, eu preciso melhorar minhas ferramentas de fechamento. Então acho que o pitch ele vai muito de encontro a talvez o pilar fundamental do sim e do não. Né? Eu acho que essa do elevador, muito bem colocado, essa estrutura. Porque às vezes é ali a oportunidade de tu conseguir te conectar com a pessoa ou não, né? É simplesmente isso. É simplesmente isso. Ou às vezes tu foi lá, tu te conectou, beleza, tu tem a oportunidade de dar um próximo passo para apresentar teu produto, para fechar uma parceria, etc. Ou se tu não foi assertivo ali naquele primeiro momento, que é o pitch de elevador, terminou a conversa. Né? Eu me lembro que eu queria me conectar com 2 pessoas nível absurdamente maior, né? Em questão de faturamento e empresa, e nós estávamos num mastermind lá, e eu queria me conectar porque eram do nicho de franquia, eram da área que eu queria ter essa conexão. E aí, quando eles estavam chegando pra hora do almoço, eu peguei e virei as cadeiras. E quando eles estavam chegando, eu falei, gente, já separei pra vocês aqui, abri as 2 cadeiras. E um sentou do cada lado e foi 10, 15 minutos produtivo. De lá saiu ideia, mas eu fui intencional, mas também entreguei antes de eu mais ouvir do que falei. Essa era a minha estratégia, né? Eu queria ser útil, no primeiro momento eu fui, porque eu dei o espaço que eles precisavam pra sentar.
São pessoas com tempo, né? Então foi onde eu iniciei a conversa. Só, olha como é bom a gente conseguir um lugarzinho, né? Deu sorte. Aí brincando, né? Só que um deles tinha falado na palestra dele que sorte a gente constrói. Então foi uma condução, né? Mas é uma forma de pitch. A gente tá preparado pra oportunidade, né? Então, como é que tu vê hoje esse mercado que a gente tá mais digitalizado, né? Antes de ir pro meio, pro segundo pitch, que é o modelo de negócio, quero ouvir um pouquinho mais, mas olhando pro geral, que é o comercial, né? Pelo que eu entendi, é o e-mail que a gente manda, é o boas-vindas do WhatsApp, talvez, é aquela cobrada no orçamento, né? Do cara que não te deu resposta, seria mais ou menos isso? Não, na verdade, esse pitch elevador, ele seria muito mais aquela mensagem de prospecção, talvez. Não, elevador sim, mas o comercial que eu digo. O comercial é mais aquele documento que você manda para explicar o seu produto. Então, por exemplo, eu que sou palestrante, quando vamos contratar, eu envio um documento que descreve a minha palestra. Perfeito. Isso. E aí fala quanto custa cada palestra, esse tipo de coisa. Tipo, é a proposta comercial, talvez. Proposta comercial, tá. Isso. Tá, entendi. Esse aqui eu falo até isso no livro, porque a tal da proposta comercial... Tem livro lançado, né? É verdade, né? Olha aí, será que vem surpresinha pra nós? Aqui tem uns apaixonados por leitura. Olha aí, olha. Cara, que capa top. Pitch de sucesso. A flechinha do crescimento. Show de bola, ó. Tem aonde é que o pessoal encontra? Escondidinho. Tem na Amazon, tem nas plataformas de... Ele tem no formato audiolivro também, então tem várias plataformas de audiolivro também. Boa. Na Amazon você encontra para comprar e também no formato Kindle. Na editora, no site da editora, que é o eClap, é mais barato, viu, do que na Amazon. Tá, perfeito. E chega mais rápido também. Normal. Deixa eu aproveitar também já, vamos pegar aqui do ladinho aqui pra nós. Eu tenho aqui. Pode ser lá. Também um presente tá já depois. Aqui nessa foto, né? Pô, obrigado. O pessoal ajudou, né? Aquela coisa, tem que ter ferramenta boa. O cara tinha uma câmera boa, facilitou o negócio, né? Mas depois autografar, depois puder nos dar a oportunidade de autografar o seu também. Que legal, cara. Pela capa aí já, incrível. Cara, então, só pra gente entender o contexto ali. Então, o comercial, ok, a proposta comercial. Então, eu quero vender minha palestra. Então, eu tenho o meu PDF lá, né, de apresentação. E lá eu tenho que ter... O que tu entende que é fundamental? Você falou, ali seria em torno de quantas... Tu falou de palavras, né? Mas só pra entender o raciocínio. O que tu vê que é uma proposta comercial ideal de uma forma resumida? Vou montar um PDF agora de apresentação de... enfim, pode ser palestra como exemplo. Enfim, o que eu tenho que ter lá que não pode faltar? Legal. Tem vários elementos. E eu gosto de dizer que esse pitch de proposta comercial, ele é bem diferente dos demais, inclusive. Viu? É outro animal. É realmente muito diferente. Tá. Mas tem que ter uma descrição sucinta do que é você, do quem somos. Mas quando eu falo sucinta, é realmente muito curta. A minha tem 5 linhas. Então, Perfeito. Eu não acho que é legal a gente... Porque o que acontece? A pessoa, quando vai pegar a sua proposta comercial, se ela tiver muito extensa, muito chata de ler, ela vai direto pro valor e nem vai ler o que está escrito. Perfeito. Mas se a proposta comercial tiver com um bom design, um design legal, tiver figuras, imagens, ela vai ter vontade de ler cada uma dessas partes. Então é legal que eu normalmente sugiro que comece assim, com quem somos, bem resumido. Se tiver imagens, vai ficar melhor ainda. Depois eu acho legal colocar alguns diferenciais seus. Você vai colocar prêmios, alguma coisa assim, mas também de forma bem resumida, porque não é isso que a pessoa mais quer ver. Daí você vai colocar também dados sobre a sua empresa, números legais. No meu caso, eu coloco, por exemplo, que 86% das empresas que me contratam novamente. Esse é um dado legal que eu consegui extrair dos meus dados ali de vendas. Aí as pessoas vão colocar anos de experiência, que a empresa, anos que a empresa já tem, quantidade de clientes que já atendeu, ou qualquer outro dado criativo é legal. Depois é legal colocar os resultados que você consegue entregar para a empresa, para o seu cliente, e também até mesmo os problemas que você evita para o seu cliente. Esse é um ponto legal, que às vezes as pessoas acham que na proposta comercial a gente só tem que falar de coisa boa, mas você também pode tocar na ferida e falar sobre os riscos que o seu cliente está correndo, caso ele não feche negócio com você. Só tem que tomar cuidado também pelo jeito como vai fazer isso. Aí você pode colocar as provas sociais, que são os exemplos de clientes que você já teve. Você até pode usar o termo, se você quiser, quem já confiou, que aí você não precisa colocar só clientes. Você também pode colocar parceiros seus. Aí dá para colocar, às vezes, logos mais legais. E aí, você vai, então, fazer a descrição do seu produto ou serviço com muita imagem, de uma maneira resumida. Não é para ser um descritivo tipo contrato. Muita gente acha que proposta comercial é tipo um contrato. De certa maneira realmente, mas é muito mais um documento para explicar o que vai ser feito de forma didática. E aí você coloca case de sucesso e, por último, coloca, então, quanto que você cobra.
E eu sempre recomendo, essa parte da grana é legal falar, viu? Eu sempre recomendo que a gente ofereça alguns até pacotes de serviço para a pessoa, sabe? Porque é sempre, eu defendo muito a ideia de que é sempre legal a gente oferecer algumas opções, muito pelo motivo que a gente estava conversando antes, né? Quando você oferece algumas opções, a pessoa tem a tendência de escolher uma das que você deu, mas também porque você também dá opções para o seu cliente pagar mais. Então, quando eu vou fechar uma palestra, a palestra que me pedem normalmente é o plano prata, que é o plano mais básico. Mas eu sugiro, olha, além desse assunto que eu posso falar, eu também posso falar sobre esse outro assunto também. Ele é o plano ouro. E a gente tem um plano diamante, que é o mais completo de todos, que vai ter esse outro assunto. E também algumas horas de mentoria comigo. 80% das vezes as pessoas levam um plano diamante, porque é o que elas percebem que mais vai valer a pena para elas de fato, sabe? Então é legal dar algumas opções e é legal até para você poder saber o quanto que o seu cliente está disposto a pagar, sabe? Porque às vezes a gente não sabe se está cobrando barato demais ou caro demais, e aí quando você usa dessa técnica e as pessoas compram mais o diamante porque você está cobrando um valor correto, se todo mundo só compra o diamante, ninguém nunca compra o prata ou o ouro, tá muito barato. Tá muito barato. Exatamente. Aí tu percebe que vai aumentar o preço. Esses dias pediram para eu fazer um plano melhor que o diamante. Aí eu percebi que eu tava cobrando barato demais. Mas enfim. Então, é legal fazer isso. E também tem uma dicasinha sobre esse plano prata, ouro e diamante. É que nem aquele esquema da pipoca, né? A pipoca pequena, grande e média. A pequena custa, sei lá, R$22. A média custa R$23. A grande custa R$25. Qual que vale mais a pena? Obviamente. A grande, né? Sim. Nem pensa duas vezes. Mas o que a galera não sabe é que a pequena e a média estão lá só para vender a pipoca grande. Para ancorar, né? Ancoragem, exatamente. Muito bom. Porque daí, na realidade, a pipoca grande se torna barata. Se torna barata. Né? Mesmo que, teoricamente, ela não seja tão barata. Pagar R$25 em pipoca, né? Exato, mas tu fala assim, não vou pagar 22, eu quero uma pipoca. Vou pagar 22 numa pequena, tá? 3 pila a mais, beleza. Perfeito. Vamos pegar a grande. Então, muito bom. E tem só um pontinho sobre isso. Essa diferença de valores, quando ela é menor que 25%, aí que ela é vista como... oportunidade. Como oportunidade, como irrisória, como insignificante. E isso quando é menor de 25%. 25%. Isso tem a ver com a teoria do contraste, do Robert Cialdini, que inclusive ele fala naquele livro Armas da Persuasão 2.0, que é maravilhoso. Muito bom. E aí, esses 25% é que faz parecer insignificante. Então, mas isso de um pro outro ou do pequeno lá pro grande? De um pro outro. De um pro outro. Boa pergunta. Não, porque... Tá ligado, né? Boa. Então, por isso que às vezes vale a pena a gente aumentar um pouquinho o preço do prata para poder fazer esse esquema de aumentar 25% e oferecer o valor do ouro, mais 25% oferecer o valor do diamante. Tá. E aí, nesse caso, 80% das pessoas vão comprar o diamante, porque elas vão ver que vale mais a pena, no final das contas. Basicamente. Perfeito. Muito resumidamente, né? Uma proposta isso aí. E aí, no meio do caminho, nós temos pro modelo de negócio, que seria pro cara que quer vender a empresa dele, pro cara que quer arrumar um investidor, ou até explicar o que é a sua empresa para um colaborador. Colaborador, perfeito. Uma coisa que eu acho que é até interessante comentar sobre isso, Giovanni, a importância do empresário se preparar para isso, porque imagina o seguinte, quantos eventos a gente participa, onde vai lá o Felipe, vai lá o Josué palestrar, vai lá alguém palestrar, mas tá num ambiente onde tem vários empresários ou várias outras pessoas que conversam com o que aquele empresário poderia oferecer e ele poderia fazer uma participação naquele evento. Né? E, por exemplo, vamos pensar num evento de uma CDL ou de uma associação comercial, né? Aquilo ali é um ambiente onde tem muitos empresários, certo? Aí vai lá o Josué, vai fazer uma palestra, só que existe o protocolo do evento, onde vai ter uma pessoa que vai fazer a abertura, aí daqui um pouco, por que não você que é empresário vai estar lá e você foi um apoiador do evento, mas ao invés de somente aparecer a tua marca, tu pode ir lá falar quanto tempo? 2 minutos, 5 minutos, mas aí tu tem que saber o que falar ao ponto de agregar valor e despertar o interesse naquelas pessoas que estão lá sobre a tua marca, sobre o teu negócio. E talvez 30 segundos no palco é o maior retorno daquele evento do que um patrocínio de, sei lá, botou logo em tudo. Mas 30 minutos no palco é o melhor retorno que tu gera pode ter. Autoridade, gera visibilidade, tu humaniza a tua marca, tu tá ali aparecendo como a pessoa por trás da marca. Claro, se tiver, né, um treinamento num pitch de sucesso, porque se subir lá e gaguejar, pode falar ser pior, mais ou menos, pode ser pior, Pode prejudicar, é verdade. Eu já fui em palestra, viu, que eu admiro a pessoa por trás dos negócios, mas a palestra foi, muito ruim, né? do céu.
E eu diria pra minha esposa, eu não né? acredito nisso, como é que esse cara... Mas a gente sabe que os bastidores do cara é incrível. Mas no palco foi uma coisa muito chata, entediante, era 1h30. E era chato. Eu só fiquei porque eu conhecia a história por trás da empresa. Mas o palestrante era muito chato. Mas e como é que faz aí? Vamos falar sobre esse pitch, então. Do modelo de negócio. Do modelo de negócio. Que normalmente é chamado de pitch investimento, né? Apesar de que nem sempre você vai fazer ele para receber investimento. Ele já muda um pouquinho, sim, algumas coisas. E diga-se passagem, pegando teu gancho, Josué, cara, essas oportunidades surgem o tempo todo. Principalmente para quem tem o hábito de ir para eventos, de aparecer, de dar a cara a tapa. Isso vai acontecer muitas vezes. Quem é startup, então, bicho, meu Deus, tem que apresentar centenas de pitch na sua vida. Milhares até, quando é uma startup de sucesso. Então, a pessoa tem que estar muito preparada para explicar o que é a sua empresa para outras pessoas. O que é o pitch de investimento? É um pitch onde você vai falar o problema que você resolve, a solução qual que você deu para resolver esse problema. Você vai trazer principalmente dados que provam que a sua solução resolve aquele problema também. E aí você vai falar de possíveis concorrentes que você tem, você vai falar também de como você chega até os seus clientes, você vai falar do tamanho do seu mercado, você vai falar da sua equipe, e no final tem a chamada para ação também. Tu vê que ele é bem diferente desse pitch anterior que eu falei, né? Mas eu acho que o ponto alto do pitch do seu modelo de negócio... e você obviamente também vai falar do seu modelo de negócio, explicando como que você faz dinheiro, né? As margens que você cobra, o valor que você cobra, seja lá o que for. Mas o ponto muito importante é os dados. Eu tive a oportunidade lá nos Estados Unidos, eu morei 2 anos lá, no final das contas, de ver muito pitch gringo, principalmente lá na Universidade do Texas, porque ela é uma universidade muito empreendedora. E aí... tinha uma coisa, e pra falar a verdade, não tem muita diferença na metodologia de pitch lá e daqui. Os pitches aqui são tão bons quanto. Mas tem uma coisa, um mau hábito que a gente tem, que é o de fazer muitas promessas. A gente diz que o nosso produto é bom, a gente diz que resolve o problema da pessoa, a gente diz que vai dar resultado. Mas a gente muitas vezes não prova. E lá, eles nunca fazem uma promessa como essa. Toda vez que eles dizem que uma coisa eles trazem um dado para provar que aquilo é de fato. Então, isso é tão importante para eles que eles têm até uma frase para isso, um ditado, que é o seguinte: In God we trust, all others must bring data. Em Deus nós confiamos, todos os outros têm que trazer dados. Então, se você não me trouxer dados, não é que eu não vou acreditar, mas eu vou acreditar menos em você. Então, por isso que é legal a gente sempre se você não tem dados que provam que você entrega um determinado resultado, é legal que você comece a monitorar, para que você tanto possa provar para aquele seu cliente que você está entregando um resultado para ele, como também para que você consiga dizer coisas como, por exemplo, em média, os nossos clientes relatam um aumento de 20% de tal coisa, ou então uma redução de 30% de tal problema. É importante demais isso. Isso é boa prática de sucesso do cliente, na verdade, né? Mas que a gente acaba trazendo para o pitch também. Então, eu diria que o mais importante do pitch são os dados que você coloca nele, viu? Isso ajuda demais. Muito importante. Eu acho que o dado ele ajuda a dar clareza para onde que o assunto tá indo, né? Eu me coloco assim, olhando agora alguém me vendendo alguma coisa. Eu sou muito por dados, eu adoro dados. Que bom, que bom. Tanto é que é um empresário de sucesso, né? A gente tem um departamento interno hoje, analista de dados, que foca em dados. CMV em tempo real, DRE, enfim, KPIs, recorrência de clientes, tem tudo isso. Que é um dado, né? Se falar longe do microfone não vai funcionar. É um dado. Então, assim, cara, dado é a coisa mais importante, né? Essa frase é muito, muito interessante, né? Em Deus confiamos, ela não traga dados. Todos os outros têm que trazer dados. E é verdade, a gente olhar no mercado hoje, até propostas que nos trazem para atender a gente como franquia, às vezes um fornecedor de embalagem, por exemplo, ele chega e diz, não, nós temos capacidade total de atender a demanda de vocês. Não, eu quero que você seja nosso cliente. Aí eu vou lá visitar a fábrica, aí eu pergunto a produção, aí a produção do cara de 3 meses é a produção nossa de 1 semana. Então, tipo assim, e você tem condição de fazer investimento para adequar suas máquinas para isso acontecer? Bom, pior que agora não, né? Porque a gente tá crescendo. Legal, que bacana que tá crescendo, mas não vai nos atender. Mas aí eu fiz esse trabalho, né? Então, assim, legal, a pessoa tentou me oferecer e tal. Não é que ela mentiu, né? A intenção dela é boa. Mas a realidade é outra, né? Então eu vejo, sim, tem muita gente no mercado que faz esse speech, né? Que a intenção talvez não seja das piores, mas não tem clareza do número real. A gente vê isso nos reality show, né? Tem vários, né? O Shark Tank, por exemplo. O pessoal faz um speech lá, que daí, conforme eles vão entrevistando, né? Vai apertando e não é bem assim, né? Então, alguns erros bobos, assim, o pessoal de margem também, enfim, não tem entendimento muito do que é lucro. Inclusive, né, Giovanni? Inclusive, essa questão de dados, ela é fundamental para todos os segmentos de negócio. E se você é do segmento da alimentação, inclusive, e não tem dados, meu amigo, tu tá, com certeza, tu tá deixando de crescer e exponencializar o teu negócio. Por isso
que nós temos uma parceria aqui, uma sugestão para você, que é o NOLA, o Sistema de Gestão Empresarial para Restaurantes, onde você vai ter a informação na frente dos teus olhos para realmente conseguir tomar as decisões mais assertivas em relação ao teu negócio e fazer com que você consiga perdurar e ter resultados cada vez melhores. Muito bem. E em conjunto a Repediu, onde ela faz também essa análise em conjunto dos KPIs e trabalha de uma forma para você ter mais recorrência e ter visão clara de onde que você está e para onde que você pode ir. Então imagina só, você tem em tempo real quantos clientes compram pela primeira vez e quantos desses que compram pela primeira compram a segunda e quantos que já compram a segunda compram a terceira. Né? Então, já é importante a gente saber quantos clientes são recorrentes. Que legal, né? Que bom que a gente já sabe isso. Muitos nem sabem. Mas imagina você saber ainda melhor, você entender quando que é o momento que o cliente está parando de não ser mais teu cliente fiel. E aí, através disso, você olhar para o teu operacional e ver onde que está o erro, para você aumentar a recorrência. Eu sempre gosto de trazer que, às vezes, o cliente, ele não necessariamente ele para de comprar porque ele deixou de gostar da marca. Muitas vezes ele para de comprar porque ele não lembra mais da marca. Né? Então, através de ferramentas como essa, você consegue ver aquele bairro, aquela região, aquela quantidade de clientes, como é que tá meu marketing lá. Nossa, não tô fazendo nada lá. Opa, será que não é por isso que caiu a recorrência? Porque é uma verdade, né? Olha quantos anúncios que a gente é bombardeado, abre isso, abre aquilo novo e tal. Então, muitas vezes o cliente deixa de comprar porque também não é atingido por e até através da Repediu também, inclusive, ter uma ação de disparo de mensagens. Pelo WhatsApp e tal, né? Tem integração com a Meta, enfim, agora tem esse custo, né? Agora o WhatsApp ele tá cobrando os envios de mensagens, né? Então eles padronizaram essa questão ali. Antes era gratuito até, né? Mas agora tá começando a cobrar. Mas tem essas ferramentas em conjunto, que é baratíssimo. Vale a pena o envio, né? Dependendo como tu usar a estratégia, né? Se sair disparando para todo mundo de qualquer jeito, talvez não vai ser aquele melhor mas aí, retorno. tendo os dados certos, tu consegue ser muito mais assertivo na tua comunicação e aí faz com que tu invista menos, né? E lucre mais. E, inclusive, uma das empresas que utiliza essas duas ferramentas e que também é nosso parceiro aqui, nosso apoiador, é a Hora do Pastel, né, Giovanni? Não teria como estar de fora aqui. E a Hora do Pastel, além de ser uma excelente oportunidade para você que quer empreender e com um modelo validado de negócios, que é o sistema de franquias da Hora do Pastel. Será que eu consigo fazer um pitch bom da Hora do Pastel? Para vender franquia? Será que dá certo? Eu acredito que sim. Vou tentar, se me corrige no meio do caminho, tá? Bora. Já parou pra pensar que cada vez mais a gente tem que continuar comendo, se alimentando, e o mercado de fast food é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Já parou pra pensar que cada vez mais talvez tenha alguns desafios maiores onde a gente precisa lidar com colaboradores, grandes empresas, maior mão de obra. E tu já parou pra pensar que se eu tiver um modelo de negócio com 2 a 3 pessoas que não precisam de formação na área de alimentação, que conseguem operar um modelo enxuto, pocket, um faturamento médio aí de 70 a 100 mil de faturamento, com uma margem líquida de 18 a 20%, até mais em alguns casos, esse modelo sendo operado de forma enxuta, 3 pessoas sem formação nenhuma, uma rentabilidade acima da média do mercado e o mais importante, falou de dados, né? Vamos trazer um dado aqui. Muitos restaurantes hoje, em média, no Brasil, eles operam com CMV de 40%, 45%, até 50%. No ramo de fast food, franquia, 35%, 38%. Quando muito ajustado, 32%, 33%. Nós conseguimos hoje operar abaixo de 30% do nosso CMV. Então, assim, esse é um dado fundamental para a área de alimentação. Então, já pensou ter um modelo desse na sua cidade? Muito legal. Dá pra corrigir, dá pra melhorar? Bom demais. Cara, você fez uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: sempre que a gente vai fazer uma apresentação, é legal que a gente comece com um tchan. O que é o tchan? É uma coisa que vai chamar a atenção. Às vezes, quando eu dou palestra em inglês, é muito difícil traduzir essa parte, mas tem que ter um tchan na tua apresentação. E aí, quando tu fala começa falando que o mercado de fast food é o que mais cresce no mundo, e quando tu começa falando que a pessoa pode montar um negócio com até apenas 3 colaboradores sem necessidade de formação, isso são coisas que chamam muita atenção da pessoa. Esse é o tchan do seu pitch, tá? De parabéns, excelente. E essas partes que chamam mais atenção tem que justamente vir no começo. Então, tá certíssimo, maravilhoso. Eu tô treinando agora uma startup que vai se apresentar no South Summit. E aí eles vão começar... A gente treinou muito essa parte do começo. Olha a frase de impacto que eles vão falar. Olha ao seu redor e preste atenção em 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 70% delas vão ter alguma doença crônica na velhice. E apenas 30% delas vão ter uma velhice saudável. Você quer ser esses 30% ou 70%? Isso chama a atenção de todo mundo. Sim. Porque eles são uma startup que previne doenças crônicas. Enfim. Então, maravilhoso, cara. O seu tchan tava muito bom, explicou tudo certinho. Trouxe dados.
Parabéns, Giovanni. Sem roteiro, né? Foi no improviso, é. Cara, o roteiro é aquilo, né, que a gente faz todo dia, né? Os dados a gente, que nem eu falei, eu sou apaixonado por dados, né? Enfim, mas bora lá. A repetição, inclusive. Aí vem uma coisa legal, né? Quando eu queria puxar esse gancho que falou que tu faz isso todo dia, porque isso é muito importante. Porque uma das principais coisas que a gente pode fazer justamente para melhorar os nossos discursos de pitch que a gente faz por aí é justamente essa intensa repetição. Dá para ver que você já tem essas frases muito bem planejadas, você já falou elas várias vezes. Isso é bom, porque são frases que você já percebeu que impactam as pessoas e que são frases que são bem significativas, elas dizem muito em poucas palavras. Então, quando tu fala a questão dos 3 colaboradores, sem experiência prévia necessariamente, tu diz muita coisa por trás dessa frase. E é esse o tipo de frase de impacto que a gente quer ver nas nossas apresentações. E como é que a gente consegue esse tipo de frase maravilhosa? É repetindo muitas vezes. É treinamento contínuo, né? E antes de mais nada, eu acho várias vezes. Pensar sobre o teu negócio e pensar... Refletir, né? E refletir sobre o que faz sentido pro teu ouvinte, né? Isso. Porque assim, eu ficar falando um monte do meu negócio, mas de coisas que não fazem a mínima diferença para quem tá me ouvindo... Que adianta, cara, né? Esse é um ponto muito importante. Eu até participei de uma palestra ontem também sobre networking em eventos. E tudo isso que a gente está falando de pitch não é a primeira coisa que a gente faz. É interessante falar sobre isso. Na verdade, antes disso tem que vir o quebra-gelo, né? Tem que vir a criação da amizade, tem que vir aquele papo que é o quebra-gelo, que às vezes vai ser um papo besta sobre qualquer assunto, para depois vir esse papo de negócio onde você mete o pitch. É importante falar isso, porque às vezes as pessoas acham que já entrou no elevador. Não, tem que chegar fazendo brincadeirinha. Tem que chegar primeiro ganhando a amizade. Tá, mas aí, deixa eu fazer um adendo aqui. Vamos lá. Dá uma dica de quebra-gelo. Porque quer ver um negócio, cara? É difícil. Quer ver um negócio? A grande maioria das pessoas entra no elevador, como é que é? Pega o celular na mão. Se não tiver o celular, tá ferrado. Não sabe pra onde olhar, não sabe onde botar a mão. Porque tá com medo né? Porque tu tá muito perto, tem aquela proximidade com a pessoa e ao mesmo tempo tu fica... Né? Então, assim, a maioria das pessoas é assim. Aqui no Sul, sim. Não é? A galera às vezes puxa mais assunto. Pois é, mas aqui é muito comum isso, eu percebo, assim, as pessoas não têm essa... Embora o gaúcho, ele é uma pessoa normalmente de bons relacionamentos, né? Sim. Mas não sei por que isso acontece. Então uma dica de quebra-gelo. Boa, cara. Tem um livro, inclusive, que fala um pouco sobre isso, tem um capítulo que fala inteiro sobre isso, que é o livro Super Comunicadores. E no meu livro também tem um capítulo que eu falo mais sobre isso, o livro Pitch Sucesso, exatamente. Mas, boa, o que não deve ser falado? Não deve ser falado coisa sobre o tempo, tá bom? Vai chover, não sei o quê. Será que chove? Será que vai chover? E é o mais falado, talvez. É o mais falado. E assim, não é nem que seja ruim, mas é porque não é marcante, né? Não é interessante. Não, e porque também já é clichê demais, né? Já é clichê. Até eu tô imaginando, né? Os dois paradinhos subindo o elevador com vidro, né? Olhando pra fora assim, mas não, vai chover. Pois é, tipo isso. Mas é importante a gente contextualizar também. Normalmente essas conversas, eu acho que a gente usou o exemplo do elevador, mas a grande parte dessas conversas elas vão surgir em algum lugar, né? Perfeito. Então é legal a gente aproveitar coisas desse lugar para aproveitar e falar e usar a nosso favor. Poxa, você viu aquela palestra que rolou? O que tu achou desse palestrante? É a primeira vez que você vem aqui? Basicamente, se a gente conseguir fazer perguntas que são abertas, onde a pessoa não vai responder simplesmente sim ou não, e perguntas que permitem a pessoa falar sobre ela, esses são os melhores quebra-gelos. Porque uma vez que você permite a pessoa falar sobre ela, você pergunta qual que é a empresa dela, o que ela faz, por que ela está nesse evento, o que ela mais está gostando no evento. Depois que você deixa a pessoa falar sobre ela, você ganha inclusive recursos para melhorar o seu próprio pitch quando chegar a sua vez de falar sobre você e que vem em seguida. E aí que tá um ponto legal. Eu fiz uma matéria lá na Universidade do Texas com o John Daly, que é o maior especialista do mundo em relações interpessoais. Uma matéria muito difícil, diga-se passagem, que tinha 600 alunos todo semestre, para vocês verem o quanto o cara é bombado. Tá. E aí tinha que fechar um teatro pro cara poder dar aula, sabe? Porque era muito interessado, sério mesmo. E aí, resumindo o que eu aprendi no semestre inteiro, a melhor maneira de você fazer as pessoas gostarem de você é você demonstrar interesse sobre a pessoa. É você fazer perguntas que permitam a pessoa falar sobre a história dela, sobre a vida dela e tudo mais. E aí é isso que faz... É a principal técnica, eu diria. Tem várias outras coisas, mas essa seria a principal. Enfim, então faça perguntas abertas que permitem a pessoa falar mais sobre ela. Uma boa pergunta é o que você mais gostou do evento, ou então o porquê você decidiu vir aqui. Perguntas que fazem a pessoa
falar abertamente, mas também contar um pouco sobre ela. Falar um pouquinho. Perfeito, matou a pau. Adorei as dicas aqui. E falando sobre perguntas abertas, eu penso que isso é uma excelente técnica, né? Uma excelente ferramenta para todos os vendedores, para todas as pessoas. Porque, por exemplo, quando você faz uma pergunta, você gosta de tal coisa? A resposta vai ser sim ou não. Aí acabou o assunto, tu tem que fazer uma nova pergunta, tem que recomeçar. Agora, quando tu pergunta assim, o que te trouxe até esse evento aqui, tu força a pessoa a argumentar, a falar mais sobre aquilo. Bom, então eu vim aqui, ele não vai dizer o que te trouxe até aqui, ele não vai dizer sim. Ele vai falar assim. O carro. Não vai, ele vai. Boa. Mas daí tu foi criativo aqui nessa. Mas assim, o que te trouxe até aqui? Ou o que tu mais gostou do evento? Isso. Agora não tem essa respostinha pra mim. Eu tenho tal problema, enfim, ele vai começar Isso. a falar, né? Então, força a pessoa a falar o quê, né? A falar assim, ó, não, pois é, o que eu mais gostei até agora foi aquele palestrante, ou aquela situação, ou aquela oportunidade que eu tive, papá. Pô, que legal, tu sabe que isso me chamou muita atenção também. Qual é que é o teu negócio? Aí tu, pronto, aí tu já engatou, né? Já natural. Quebrou o gelo de uma forma natural, emendou ali. Agora, uma pergunta fechada, ela limita, ela faz com que a pessoa não dê continuidade no assunto, né? E tem que mencionar, com certeza, e vale a pena também dizer que a gente tem que ter um pouquinho de coragem de iniciar a conversa, né? As pessoas raramente têm coragem de ser o primeiro a falar. E principalmente quando a gente está no evento, em situações que todo mundo está ali no ambiente profissional, principalmente em situações de eventos profissionais. Tá todo mundo aberto a conversar. Se você puxar conversa com qualquer um, qualquer fila, qualquer lugar, todo mundo vai gostar de conversar com você. Então, até porque ele tá ali para isso também. Exato. Né? Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Ele não tá, talvez, demonstrando, porque tá ali quietinho na dele, mas ele tá com aquela ânsia dentro, querendo falar com alguém, né? Exato. Só precisa achar alguém e aproveitar a oportunidade, né? Isso acontece muito também. Eu acho que essa timidez, esse medo de ser o primeiro a falar, principalmente quando tu é um interessado e tu sabe que aquela pessoa, entre aspas, é maior do que tu, assim, no sentido do que tu precisa dela, né? Então, assim, talvez isso pode ser uma crença interna. Simplesmente algo que tá dentro da pessoa que tá ali impedindo. Mas uma simples frase de quebra-gelo, né, pensada ali, já tá as dicas aí, né? Já pode abrir essa porta para tu seguir, fazer uma sabe, fazendo uma retrospectiva, assim, nos últimos anos, aliás, eu acho que talvez a nível, talvez não tão conhecido, mas eu sempre tive uma facilidade, talvez, me conectar com algumas pessoas, mas por uma questão de, entre aspas, ter a cara de pau de não ter medo do não, né? Então, assim, eu me recordar de alguns nomes, enfim, grandes, mas que nem Raul Randão, que, né, uma empresa gigante, né? Tomava café lá, eu tinha a oportunidade de conversar com ele de manhã lá, bem tranquilo, tomando café, ele tava na mesa sentado aqui e conversava. Então é não ter medo de levar um não, né? Eu acho que, na verdade, o não, esse medo de não, ele é tão infantil, de certa maneira, porque é tão difícil acordar de manhã. Olha como é difícil acordar de manhã. Tem que tudo funcionar, o coração tem que bater certinho, o pulmão tem que estar respirando ali. Olha como é difícil acordar de manhã, e você acordou. Então, receber um não é irrelevante, né? Só que as pessoas têm muito essa crença de que o que os outros vão pensar. Então, esses dias ainda lá na chácara passou uma senhorinha, talvez uns 60 anos de idade, com uma... Eu chamei de meia bicicleta, porque não era nem um triciclo, nem uma bicicleta. Vendendo produto de gel massageador. Eu tava ali passando, tava podando uma árvore, eu gosto de lidar com agricultura também, né? Tava podando uma árvore, e aí passando assim, oi, quer comprar gel massageador? Nem me deu bom dia nem nada, eu olhei assim, eu disse, não, obrigado. Mas daí aquele aperto no coração, né? Que eu disse, puta que pariu, olha só, deve ter uns 70 anos, né? Tá ali no sol quente, era 2 da tarde, um domingo, sol quente, vendo. E eu disse, como é que funciona isso aí? Por já estar do outro lado, eu dei a oportunidade de iniciar uma conversa e ela me vendeu um creme que me resolveu absurdamente a dor do braço que eu tenho. Então, assim, mas ela não tava pronta pra isso. Entendeu? Mas, tipo assim, eu sou a exceção naquele momento porque eu já tava do outro lado, eu já vendi muito de porta em porta, né? Mas naquele momento eu não ia dar atenção. Mas aí eu disse, não, deixa eu ouvir. Aí eu desci da escada, enfim, comecei a conversar com ela, a gente ficou acho que uma meia hora conversando e comprei o creme e ela se soltou. Mas a trava, né? Tipo assim, a trava de receber um não.
Eu percebi isso naquele momento. Ela tava insegura de vender. E ela precisava vender pra pagar as contas, enfim. Uma situação bem complicada. Mas ela tinha assunto, ela sabia do produto, ela sabia vender. Ela só não soube me dar aquele pitch inicial. E às vezes a gente pode até, trazendo uma dica prática também, procurar amigos de amigos, né? Então, quer falar com uma pessoa em específico, procura uma pessoa que você sabe que já conhece ela e pede pra apresentar. Pra iniciar o treinamento e tal. Uma coisa, sempre que eu sou contratado para ir no evento, eu vou participar de um evento, eu sempre peço para uma pessoa, e por isso que é legal a gente se conectar com super conectores, que são pessoas que conhecem muita gente. Eu sempre peço para esse super conector, amigo meu, amiga minha, que está naquele evento comigo, poxa, quem você acha que seria legal de eu conhecer? E aí eu peço para a pessoa me apresentar. Então isso já ajuda muito a quebrar essa barreira inicial, que eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil mesmo. Que legal. Excelente dica também. E agora, pô, vários insights valiosos aqui, hein? Vou te falar, hein, Felipe? Tá sendo muito, muito interessante, muito construtivo esse episódio. Tá fluindo bem entre nós três. Tá fluindo bem. Acho que o pessoal lá de casa, desculpa, mas acho que o pessoal de casa tá pegando o pitch, já vai botar em prática. Já vai botar em prática, né? Vai dobrar tá curtindo, aí. Olha só, tu lembrou de alguém. Eu tenho certeza que tu lembrou de alguém aqui que quer se comunicar melhor, que quer se conectar com mais pessoas. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com 5 amigos teus agora, que tu sabe que realmente querem crescer, gerar resultados maiores. Se tu ainda não tá inscrito no canal, meu amigo, vou te falar um negócio. Agora tu tá inscrito, né? Vamos ter que fazer um pitch melhor pra inscrever o pessoal, né? O pitch do início lá do... Pra se inscrever no canal foi bom ou não? Tava bom. Gostei. Então é o pessoal que tá rateando mesmo. Então quem não tá inscrito... A oportunidade tá aqui, mas não... Então é eles que estão perdendo a oportunidade. Agora deixa eu te falar. Por que as pessoas, elas têm tanto medo do não, da rejeição? Aí eu não sei, cara. Você tem que perguntar para um psicanalista. Olha aí. Não, mas é uma boa reflexão pra gente pensar, né? Porque assim, ó, se a gente puder pensar do seguinte lado, ó. Enquanto que eu não fechei o negócio contigo, teoricamente, eu já estou com o não, vamos dizer assim, né? Não fica muito mais simples da gente compreender assim? É só uma mudança mental, né? A lógica realmente é simples, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muito essa questão no meio da rejeição que todos nós temos, né? O ser humano é um animal social, a gente querendo ou não precisa... A gente é muito influenciado pela aprovação das outras pessoas, uma coisa que nos afeta muito. Olha aí, é verdade. E isso mexe com as pessoas. Mas é muito bom levar pelo aspecto lógico. E eu acho que, justamente falando sobre essa questão da rejeição e da falta de aprovação, quando você, de fato, tem algo de valor para apresentar para as pessoas, e normalmente as pessoas têm algo de muito valor. Todo mundo tem algo. Exato. Principalmente quando você acredita no seu produto, no seu serviço, é legal a gente perceber que a gente não está oferecendo algo que vai ser ruim. Na verdade, é algo que vai ser muito bom. Então, a chance da pessoa, na verdade, gostar dessa abordagem acaba sendo muito boa, sabe? Que nem você gostou quando a moça pôde te explicar melhor o que o gel fazia. Exato. Talvez ela recebeu vários nãos naquele dia, e quando eu falei não, ela já tava pegando carinho e indo embora. Ela nem argumentou, né? Claro que se ela tivesse dito assim, tá cortando aí, como é que vai ser depois desse braço aí? Isso. Né? Daqui a pouco, se fosse vender protetor solar, esse sol quente aí, tá usando protetor solar? Tá aqui, né? Enfim, mas nem todos têm, né? No caso dela, ela se tornou o vendedor, depois ela trabalhava numa fábrica de costura, né? A vida toda no sapato. Ela se tornou vendedora, né? Pelo fato de ter que pagar as contas e ser vendedor, de certa maneira, é uma maneira mais rápida de entrar no mercado, né? Você compra algo e vende, né? Em uma tese simples aqui, comprar isso aqui por R$1, vende por 2, 100% de lucro sobre o produto, né? Sim. Claro que tem que tirar despesas, mas é mais fácil, né? Você tá com um problema financeiro e tal, sempre... Vendas é algo que dificilmente alguém fica em crise, né? Tipo, se você é um bom vendedor... E aí vem uma questão muito pessoal minha de como é que eu imagino que é o mundo pra mim, né? Minha realidade, cada um tem a sua realidade de olhar pro universo, né? Mas eu acredito muito que a diferença da pobreza pra riqueza, ela tá totalmente associada à preguiça e ponto final. Essa é a conclusão que eu sempre chego. E a preguiça tem vários fatores pra isso acontecer. A preguiça, ela pode ser emocional, ela pode ser física, ela tem várias coisas, né? Esse é o meu entendimento. Por quê? Porque toda vez que eu boto intensidade em algo acontece. E quando eu coloco desculpa em algo, esse algo não acontece. Então, a venda, ela com um pouco de intensidade, ela já traz um bom resultado. E aí, talvez por isso que muita gente que passa por algum problema, a vendas é a solução, né? Só que ela é a solução para quem se aperfeiçoa naquilo, para quem busca ser melhor naquilo. Então, tudo hoje é transacionado, né? Na vida, tudo é venda, né, Giovanni? Tudo é venda, isso aí.
Já ouviu essa frase, não? Já ouvi, tem até uma música. Tem uma música no Spotify que chama Na Vida Tudo é Venda, sabia? Não sabia. Bota ali no Spotify. Tem Spotify aí agora ou não? Aqui Tá com o celular aí, não? Tô. Tá, então tu bota aí, digita Na Vida Tudo é Venda. O pessoal da edição vai botar um trechinho aqui na edição também, Tá. né? Se botar na edição ali, aí os direitos autorais vai bloquear o vídeo, né? Ah, bloqueia? Sim. Ah, tá. Então não bota. O pessoal da edição não coloca. O pessoal que tá em casa agora, nesse momento da pausa, Na Vida Tudo é entra no Venda. Spotify, no YouTube também, né? Todas as Todas as plataformas. plataformas, ó. Na vida tudo é venda. É isso Vocês aí. que fizeram... Ah, tu que É fez. ele. Aqui, Josué, legal. É isso aí. Foi uma das músicas que eu ouvi no pitch. Pô, mas tu não vai dar Não. strike no teu próprio... Não, mas não sou eu que bloqueio, né? É verdade, né? É, Não, o algoritmo. sou eu que bloqueio. Mas legal, depois tu ouve lá pra pegar a energia da música. Porque eu acredito que a gente tá vendendo o tempo todo. Sabe? A gente tá vendendo a todo momento, seja uma ideia. Não tô falando só de venda de produto, como o Giovanni falou ali do exemplo do creme. Mas, cara, a gente tá vendendo o tempo todo. Uma ideia, por exemplo, num relacionamento. A tua namorada falou lá, tu tinha combinado hoje de tarde de fazer um programa especial com ela, só que aí o Josué te convidou pra fazer a participação no podcast, e aí era esse o dia que tinha, e pra bater a agenda tu teve que reorganizar com ela aquela programação que tu tinha. Tu vai ter que vender essa ideia pra ela, ao ponto dela dizer, não, tudo bem, meu amor, vai lá, vai ser bom pra ti, vai te dar uma visibilidade, papapá, e a gente vai fazer num outro momento de tal forma. Até tem a dica, né? Ó, seguinte, ó. Olha só, já pensou de noite a gente comer um sushi? Ó, beleza. Especial, tal hora. Então, olha só, Não sei se se ela prepara, gosta, né? porque agora eu vou sair aqui pra fazer isso, ó. Beleza, tu fez ali a gente tá vendendo ideias, produtos, serviços o tempo todo, né? E as pessoas, os negócios, eles obviamente que eles são movidos por venda, né? Assim, talvez dentro de um negócio o que seja o principal, no meu entendimento, possa ser o lucro que o negócio vai ter, porque sem o lucro nada acontece. Só que assim, se não tiver a venda, não tem lucro também, né? Exato. E se não tiver a venda, o operacional não vai ter o que fazer. Então, por isso que a gente tem a metodologia do LVO, lucro, vendas e operacional, que é justamente onde a gente entende que dentro de um negócio, a gente está englobando tudo que precisa para aquela engrenagem girar, para aquela roda continuar girando e o negócio prosperar. Né? É porque se tu não tiver nenhum desses três pilares, a tua empresa não anda, né? É que nem tipo aquela brincadeira, tem até uns memes agora, né? A pessoa chega pra pedir emprego, aí ela fala assim: tem experiência? Não tenho, meu primeiro emprego. Só contrato com experiência, mas eu preciso trabalhar pra ter experiência, né? É mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso de lucro, eu preciso de venda, eu preciso de operacional. É tudo em conjunto, mas algumas engrenagens em alguns momentos são maiores e outras menores, né? Umas vão quando eu falo engrenagem maior é porque elas, de certa maneira, já estão um pouco mais fáceis para girar, e umas menores que elas têm uma fricção, né, mais difícil, tem que trabalhar também. Mas a soma das três engrenagens é o sucesso de qualquer negócio. Tu falou Felipe, de networking, né? E tu sabe que existem muitas formas de tu fazer networking, né? Tu quer me falar um pouco sobre como tu enxerga isso, assim? Tu falou que recentemente estava estudando sobre isso também e tal. Pois é, tem até um capítulo inteiro falando sobre networking no livro. E tem muita técnica de networking que às vezes a gente não tá ligado que existe, que é bem interessante. Mas sim, a minha visão é que a gente tem que sempre se colocar em um ambiente que a gente consiga conhecer pessoas novas que possam se abrir portas de alguma maneira, pelo menos uma vez por semana. Então, pelo menos uma vez por semana eu vou no Instituto Caldeira, por exemplo, ou na Tecnopuc, ou vou para algum evento. Essa semana o evento que eu vou participar vai ser lá em Curitiba, porque eu vou dar uma palestra lá, e aí eu sei que eu vou conhecer pessoas lá, e beleza, tá pago o evento essa semana. Ah, legal. Então, vou viajar amanhã, mas enfim. Então, a gente, primeiro, eu acredito muito que a gente tem que se expor a isso, sair de casa, sabe? Porque às vezes as pessoas a gente fica muito dentro de casa, confortável, evita de sair, e a gente tem que tentar fazer isso de alguma maneira. Como você vai fazer isso, não sei, mas às vezes pode ser num clube que você participa, pode ser o BNI, que muita gente usa, que é legal também. Pode ser qualquer situação. Às vezes a igreja que você vai, às vezes o esporte que você faz, tem que estar fazendo networking de alguma maneira. E aí, quando você vai fazer esses networks, tem que estar preparado, né? Aí entra muita questão do pitch, saber se apresentar bem, mas também, principalmente, até ser uma pessoa legal, né? De fácil convivência. Às vezes a gente não tá ligado, mas essa questão de você ser uma pessoa agradável, de você ser uma pessoa legal,
que faz as outras pessoas gostarem de você, ajuda muito a fechar alguns negócios também. Né? Opa! Ninguém quer conviver com gente carrancuda, chata, que fica reclamando, que... Né? Tu quer conviver com gente agradável, que tu te sente bem, que tem uma energia boa, né? Porque, sei lá, eu penso que tem gente que todo mundo tem uma energia que carrega junto de si, sabe? Tu já viu conhece alguma pessoa que tu chegou no lugar, assim, parece que tem uma nuvem carregada na cabeça? Já viu, sim ou não? Sim. Todo mundo conhece, lembrou de alguém? Todo mundo conhece alguém assim, né? Se você não conhece uma pessoa assim, cuidado. Pode ser você. Boa. Então eu espero que não seja você, que seja essa pessoa com energia pesada, chata, mala sem alça. Ninguém quer conviver contigo assim. Ninguém quer conviver com pessoas assim, certo? Então seja uma pessoa agradável. Com certeza isso faz toda... legal. Tem até uma frase no livro, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidão. Mas basicamente tem que ser essa pessoa legal e... Tá aqui, achei. Fácil. Mas também tem que ser essa pessoa que ajuda, né? Tem que ser essa pessoa que ajuda. É uma boa maneira de ser legal. Tem até uma frase boa, não sei se a câmera vai pegar. Arthur, consegue pegar? Pega, né? Seja interessante... Não, tô falando seja interessante, seja interessado, não seja interesseiro. Muito bom. Então, eu acho que parte de ser legal é você também ter essa noção de que, às vezes, você vai fazer coisas pelas pessoas sem que elas necessariamente vão algum dia te dar algo em troca. Realmente ajudar é o tal do give first, né? Eles têm uma frase para isso também lá nos Estados Unidos. Você primeiro ajuda e quem sabe um dia essa pessoa vai te ajudar de volta. Sim, então, mas isso é uma consequência meio que natural, assim, sabe? Eu acho mas pode ser também proposital. Não, eu digo, o retorno disso é meio que natural, automático, mas a intencionalidade de quem tá fazendo network é fundamental. Mas de tu não querer ir lá extrair, de tu ir lá agregar. E aí, naturalmente... vai acontecer em alguns casos, mas tu não tá esperando diretamente por isso. Tu tem que alinhar as tuas expectativas, né? Eu tava com uma expectativa no início do episódio aqui. Mas quando tu tá fazendo um networking, tu tem que alinhar essas expectativas ao ponto de tu saber que, cara, não, eu tô indo lá agregar, eu tô indo lá somar, entregar. E aí... quando acontecer, tu vai receber isso de uma forma boa, né? E normalmente acontece, né? Acaba acontecendo sempre, exatamente. Eu vou em bastante evento de mastermind, enfim, né? De network já há um bom tempo e é bem isso. Você pega lá, tá no grupinho, do nada começa o cara só reclamando. Não, porque isso aqui não serve pra mim. Porque a minha empresa, isso aqui não vai dar certo. Porque isso aqui, o cara, os empecilhos, o cara vê que o cara que não tá levando pra frente, né? Mas aí vem uma coisa legal pro pessoal que tá nos assistindo e ouvindo, ó. A reclamação, ela é um dos níveis mais... eu acho que uma das melhores... A reclamação, ela leva a uma outra coisa, que é a indignação, né? Agora, a melhor reclamação, eu acho que reclamação é coisa muito importante, mas reclame pra você no espelho. Aí começa a reclamar do mercado no espelho, começa a reclamar do teu péssimo vendedor no espelho, reclama do teu péssimo emprego, se pra você tá ruim, no espelho. Porque aí você começa a olhar quem é o responsável por aquilo. E aí disso vem a indignação. E quando você tem indignação, você cresce. Porque se tu não te indignar com aquilo que você tem naquele momento, você não vai crescer. Então eu acho que essa virada de chave, ela vem do quanto a pessoa tem a capacidade de realmente ter autorresponsabilidade e focar na sua indignação pra pegar essa energia de... né? Porque a energia tá lá, imagina o cara tá tão reclamando. Tem uma energia lá, né? Mas olha pro lado bom essa energia, né? Então eu acho que olha pro espelho, reclama, se indigna e aí pega como potencializador. Excelente. Tu falou de network, falou de ambientes, de locais, de esporte, formas de criar isso, né? E, inclusive, uma das formas que... é claro que isso vai depender do perfil de pessoa que tu quer te conectar, né? Mas eu também acredito muito na importância da gente se conectar com pessoas que tem um nível acima da gente, pra gente poder ir elevando cada vez mais o nosso próprio nível, né? Claro. E uma das formas que eu acho muito legal, tu falou de esporte, é o tênis, né? Porque o tênis, ele é um esporte que normalmente ele é praticado por pessoas que têm um nível legal. E inclusive eu tenho jogado há um tempo assim, e é muito legal de se conectar com pessoas e tal, porque é num momento em que tu tá ali de igual para igual. Claro, talvez o teu jogo possa ser inferior ao outro, mas isso não quer dizer. O ponto é que tu tá ali
naquele momento mais fácil acesso com aquela pessoa, né? Inclusive, um dos nossos parceiros é a Raquete na Web, que é uma empresa especializada em produtos de tênis de altíssima qualidade, tem todos os lançamentos das principais marcas, tem o da Wilson, tem Red, tem, enfim, várias marcas aí de tênis, raquete, bolinha, acessórios, as bags que utiliza para colocar os produtos. E eles têm também uma marca de café, Caramba! gourmet e café especial. Que bom. Olha só, esse aqui, por exemplo, é o Slice. Slice é cada linha dos cafés deles é o nome de um golpe de tênis. Tem o Slice, tem o forehand, o backhand, enfim, o top spin, né? Tem vários tipos. Esse aqui tá em grão, inclusive, tem em grão ou já moído, né? E o... Cara, só sente o cheiro aqui, ó. Aperta um pouquinho, sente o cheiro, ele sai o aroma um pouco. Aí sim, que bom. Espetacular, Estamos né? em 2035 ainda, então não dá para você sentir cheiro, então vai lá e adquire. Adquire que com certeza vai curtir demais. Esse aqui, ó, é um especial 85 pontos. Sabia que cafés acima de 85 pontos representam apenas 1% do que tem de cafés mais tops disponíveis no mercado? Não sabia disso. Exatamente. Esse aqui é um café especial, torra escura, notas de chocolate amargo, mas tem os outros torra média, enfim, tem vários tipos. Então, Raquete na Web, procura lá no Instagram, Raquete na Web, que com certeza você vai ser muito bem atendido pelo Alex e toda a equipe lá. Os caras são bons em ajudar as pessoas a fazer network, né? Porque o tênis, você convive com a pessoa um tempão lá jogando. Um jogo de tênis dura mais de 1 hora, né? Sim. Dura. Normalmente tu faz 3 sets, por exemplo, 1h30 ali, né? Por mais que tu não converse muito, mas querendo ou não, tu tá convivendo a pessoa aquele tempo todinho e depois tem muito assunto pra conversar. Tem. E aí coloca o cafezinho junto, que também é o melhor acompanhamento. Quer ver o slogan deles? Grand Slam Coffee. Bom, Grand Slam já é um nome relacionado ao tênis, né? Então, Grand Slam Coffee, o café do tenista exigente. Legal. Muito bem. E de nada adianta ter um pitch matador campeão se não tiver marketing por trás, se não tiver a essência do negócio desenhado. Para isso nós temos o pessoal da Sense que cria... A Sense cria, né? Que é o Instagram deles, enfim, por isso que o nome é tão legal, porque a Sense cria, né? O pessoal do Matheus lá, o pessoal de toda a equipe, que fizeram, inclusive, o nosso Bastidores do Lucro, Instituto NVO, né? Uma agência especializada em trazer o teu conceito, a tua ideia através de imagem, através de apresentações, através do mundo digital para os negócios. Então entre em contato com o pessoal lá, vocês que precisam fazer uma marca do zero ou melhorar a sua visibilidade nas redes sociais, no portfólio como um todo, chama o pessoal lá que serão super bem atendidos. A maioria dos negócios que investem numa boa marca, investem em crescimento, conseguem se posicionar melhor no mercado, elas crescem, elas evoluem e tal, às vezes precisam abrir uma franquia, uma nova loja e tal, e para isso tem a Conexo Engenharia, que é uma empresa especializada para fazer a gestão da tua obra, seja residencial, comercial, enfim, mas eles têm um foco muito legal em ajudar empreendedores, franquias, obras comerciais para realmente fazer uma entrega rápida e com a qualidade que você espera, que você deseja. Conexo Engenharia. Muito bem. A gente tá indo pro último bloco, né? Mas uma coisa do tênis ainda, que é o legal do tênis, eu fiquei afastado, nós ainda vamos jogar. Calma. Eu tô de licença, né? Faz uns 2 meses e meio no último campeonato. Nem pude jogar a semifinal, porque me lesionei no dia anterior. Ele se lesionou, só deixa eu falar isso aí. Ele se lesionou e daí foi a oportunidade que eu tive de subir, porque eu tinha sido desclassificado. Aí eu subi e joguei para as oitavas de final, mas enfim. Mas olha como é que são as coisas, né? Eu queria muito jogar e pra eu conseguir jogar, eu tinha que ganhar do cara, eu tinha que meter uma quantidade absurda de 7 e ainda torcer pra um outro não ganhar, e na época eu acho que era quase improvável esse resultado. Mas aí vem uma coisa que o tênis ensina, né? A autorresponsabilidade, né? Então, assim, se eu não fizer meu papel, não adianta o outro fazer o papel dele. Então, eu tenho que fazer meu trabalho. Então, eu fui lá, ganhei, acho que 4. Enfim, eu fiz uma boa diferença. Até eu me surpreendi com aquilo. Eu brinco que ele tava cansado, porque a única explicação do cara era bom, né? O cara era alto, forte, o cara era bom. Mas eu fiz a minha parte. Mas igual, de noite, enfim, acabou que eu me lesionei, né? Então não pude jogar. E aí eu tô me recuperando agora, tô retornando aos poucos. Mas o que o tênis ensina disso? Porque se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti.
Então a partida ela começa, você é o ditador do ritmo da partida. E o tênis ensina muito isso, o xadrez ensina muito isso. Então o futebol também, mas o futebol, ele tem mais 10 colegas do lado lá que se tu fizer uma pequena cagada, o cara vai lá e resolve, vamos dizer assim, né? O tênis não, se você errar, você errou. Né? Então acho que o esporte como todo, o tênis é incrível. E outra coisa, né, Giovanni? O tênis, tu tá errando a todo momento e acertando a todo momento. Então tu tem que ter muita resiliência, porque uma partida de tênis tu faz muitos pontos, né? Envolve muitos pontos, né? Então, assim, a todo momento tu tá errando ou acertando, ganhando ou perdendo. Então, tu desenvolve essa resiliência, essa habilidade de lidar com a frustração e tal. Perfeito. E isso aí realmente ajuda muito. Tem um discurso acho que Roger Federer, que ele fala que ele fez uma universidade, né? Que ele fala que ele ganhou 80% das partidas. Mas quando tu vai analisar os pontos, né? Ele não ganhou 80% dos pontos. Ele ganhou 60% só na carreira. Então é bem isso, né? Mesmo o cara mais... o top 1 do tênis, por muito tempo, ele, na verdade, perdeu 40% das vezes, né? É bem legal essa questão de lidar com a frustração, realmente. Muito bem. Antes da reta final, da pergunta final, tem uma outra pergunta que eu quero trazer. Como tu está na área de comunicação e numa área talvez muito mais direcionado ao corpo a corpo, pessoas com pessoas, né? Vamos dizer assim. Como é que você vê hoje com as IAs, né? Elas estão chegando agora, né? Então eu vejo muita gente usando de forma bem amadora mesmo. Né, esse dia saiu um relatório que 95% do brasileiro ainda não usa IA, até me assustei se é verdade ou não, mas pela fonte eu acho que me surpreendeu, né? Porque imagina que você tem aí 200 milhões de habitantes e 95% não tá usando ainda. Mas aí vem muito de encontro da resistência, né? Um diz, não quero isso pra mim e tal, mas depois vai usar, mas pode ser que seja tarde, né? Aconteceu assim com o Facebook, com o Orkut, com o Facebook, MSN no início, enfim. As primeiras empresas que usaram MSN fizeram mais negócio rapidamente. As primeiras empresas que usaram o WhatsApp fizeram mais negócio rapidamente. E as primeiras empresas que estão usando o IA estão fazendo mais negócio rapidamente. Como é que tu vê essa oportunidade de um certo lado, mas como é que trazer isso no sentido de que não terceirizar 100% disso para não perder a essência, né? Que a gente falou de pitch, eu posso pegar agora, jogar lá na chat e fazer meu pitch, mas vai ser uma coisa copia e cola. Mas como é que eu não perco essa essência, né? Como é que tu vê que essa ferramenta está sendo utilizada da melhor maneira? Cara, isso é uma coisa que inclusive me incomoda muito, porque às vezes eu vejo discursos que tá na cara que é ChatGPT, sabe? Por quê? Porque tu vê muito claramente aquelas características do ChatGPT. Não é sobre tal coisa, é sobre tal coisa. Tal coisa é tal coisa. Aí faz uma analogia, uma metáfora extremamente genérica que poderia servir para qualquer coisa. Quer dizer, o cara falou toda uma frase que não diz nada. Isso é clássico de ChatGPT. Falar coisas que não dizem nada no final das contas. E enfim, quando a pessoa dá 3 exemplos de coisas genéricas que também não diz nada. Enfim. E teve aquele que num discurso de faculdade, acho que falou, e no final falou o prompt junto, né? O final do você gostaria de... já vi um vídeo desse também. Mas enfim, eu acho que o ChatGPT, querendo ou não, ele acaba prejudicando muito esse aspecto essencial do pitch, que é você ter essa fala objetiva, que diz muito em poucas palavras, e você acaba falando aquelas frases que não dizem muita coisa, que são muito genéricas. E acaba perdendo, de fato, a essência da pessoa. Espero que um dia melhore ao ponto disso ser melhorado, inclusive. Mas eu acho que as pessoas acabam usando muito errado, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, pedem pro ChatGPT fazer a primeira versão. E eu não acho errado usar o ChatGPT. Eu uso sempre o ChatGPT. Mas como é que eu uso? Eu primeiro dou a minha versão, primeiro eu faço o texto, e eu às vezes faço até no formato de áudio, eu prefiro fazer pelo formato de áudio. E aí eu faço o texto fica todo bagunçado, porque vai ser do jeito que eu tô falando mesmo. Daí o ChatGPT organiza pra mim e eu dou os retoques finais. Eu acho isso um uso muito mais saudável, sabe? Claro, porque a pessoa pedir pra construir os discursos do zero e depois usar aquilo do zero. É que vem do coração, né? Vem da essência, né? Então eu tô dando prompt, porque eu posso fazer assim, queria agora um pitch pra vender franquia. Beleza. É genérico. Mas se eu colocar lá, fazer um pitch pra ela lá e pedir, me ajude a melhorar isso com base nos elementos que vai facilitar, né, uma conversão ou passar a mensagem de uma maneira mais clara pra quem vai me ouvir, um exemplo, tem essas maneiras, né? Então, como uma ferramenta, né? Eu trouxe essa quase pergunta... uma ferramenta pra discutir, né? Como se fosse uma pessoa discutindo com você e melhorando aquilo. Perfeito. Bem melhor. Eu uso muito, hoje eu uso mais o Gemini, né? Que como tá integrado com os produtos da empresa como um todo, né? Então, a gente tem... Uso Teams, aí acaba usando
usando o Gemini. Não, o Teams é da Microsoft. O Gemini, ele é do Google. Do Google. Tá, Daí tem o Meet. confundi. A gente até usava a Microsoft no passado, mas, cara, não deu mais pra Não usar. rolou. Aí hoje é Google. Daí tem várias ferramentas incríveis, assim. Cara, até fala sobre algumas integrações que tem como fazer quando tu utiliza. Eu achei muito interessante. Eu também uso mais o chat, mas fala um pouquinho sobre essa questão quando tu usa o Gemini ali. O Gemini, por exemplo, hoje, se eu abrir aqui agora e falar assim, ó... Vou dar um exemplo aqui, vamos ver se vai o volume aqui. Mas um exemplo, que é uma coisa simples, básica, mas pra mim, pro dia a dia, é a melhor coisa do mundo. Ele vai vendo o que você tá vendo? Também, que já é legal, mas olha aqui, ó, deixa eu ver. Coloca na agenda agora às 8 horas da quarta-feira, da próxima quarta-feira, pra eu não esquecer de olhar os bastidores do Lucro Podcast. Sim, ele interage com o teu celular, tô ligado. Então esse vai Eu uso falar. bastante. Eu tenho um Gemini pago também, eu pago ele. Perfeito, isso. Então ele tá na Mas não empresa hoje precisa, o junto. gratuito faz isso também. Tá. Ó. Agendei o compromisso, olhar os bastidores do Lucro Podcast para a próxima quarta-feira, dia 18 de março, às 8 horas. Então, ó, é uma coisa simples, legal. Mas como é que eu uso ele? Tá, pra isso, pra minha agenda, né? Pra ler um e-mail, né? Ele já... Um e-mail comercial, por exemplo. Eu peço... Já tá programado, mas automaticamente ele já me faz um resumo. Eu abro o e-mail e já tá o resumo lá. Então ele já me fala a empresa, o que se trata e tal. E aí agora eu não é muito difícil eu pedir pra fazer algo. Eu uso muito igual como você falou, eu uso muito do áudio, eu coloco o conteúdo lá e aí eu peço pra dar uma analisada se tá de acordo com aquilo que tem que ser. Mas é muito nesse sentido. E aí pra sincronizar dados também, demais. Pra dados assim da operação como um todo, né? Inclusive, assim, ó, é que dá pra fazer tanta coisa que como o Google tem muitas ferramentas extremamente úteis no dia a dia. Por exemplo, tu falou da agenda ali, mas tem o próprio Drive, tem várias outras coisas ali que estão integradas dentro do mesmo negócio ali. O Gemini, sendo do Google, já é integrado automaticamente. Então tu consegue fazer coisas que vão... Eu só não consegui pedir ainda para ele fazer... Agora tem uma ferramenta que ajuda, mas não consegui ainda pedir para ele fazer apresentações de pitch. Isso só o Gama que eu já vi fazendo mais ou menos bom, mas nunca vi uma IA ajudando a fazer apresentação de PowerPoint, o Google Slides, no caso. Sim, o próprio Google Slides também tem IA integrada, mas... Ainda não tá legal, né? Nunca, cara, ainda não vi um legal. Tem uma... esses dias me mostraram, tem uma ferramenta do Google que serve... É o AI... alguma coisa de IA Studio Helper, alguma coisa assim, esqueci o nome. Com ele, tu consegue fazer apresentações. E ficou legalzinho. Foi a melhor coisa que eu já vi. Mas nem era uma ferramenta que deveria estar fazendo apresentações, enfim. Mas eu acho muito legal usar tudo isso. Uso tudo isso também. Mas ainda não vi nada que possa ajudar a fazer apresentações de pitch, sabe? Infelizmente. Os alunos pedem muito isso. Dentro do Google, né? Fora tem aquela... O Gama que ele falou. O Gama tem aquela... Global, como é que é? Lovable? Ela ajuda pra fazer site, ajuda a fazer várias coisas, né? Aplicativo, site. Mas faz apresentação também? Olha, do jeito que eu não usei pra fazer isso ainda, mas do jeito que ela faz tanta coisa, eu não duvido. Deve fazer, né? Vou olhar. Não, é surreal aquela ferramenta, né? Então, por isso, aí que tá, mas aí a maneira da gente olhar pra aquilo, né? Eu não olhei pra aquilo substituir o Giovanni, eu usei aquilo lá pra me dar mais tempo pra aquilo que é necessário, e aí eu usei esse maior tempo pra estudar naquilo que eu sou deficiente, né? Vamos dizer assim, então, é usar ao nosso favor, né? Eu gosto muito, assim, tipo, se eu vou... Exatamente nesse contexto que tu falou, assim, ó, se eu vou criar um determinado conteúdo, alguma coisa, e eu boto ali de uma forma um pouco mais grosseira, assim, mas boto a minha ideia ali e falo, cara, dá uma ajeitada com foco em tal e tal coisa e tal, mas até eu tenho feito, por exemplo, quando é com imagem, cara, eu já boto um prompt bem mais elaborado no sentido, cara, não distorce, não sei o que, mantém a naturalidade, porque senão já vai umas bocas diferentes, uns negócios, sabe? Já muda a pessoa, né? Esses dias eu queria mudar uma foto lá e tal, eu peguei, tava em casa mesmo, bati na selfie, na qualidade ruim e tal, bati na selfie aqui, uma foto minha, assim, daí eu larguei lá, eu falei, chat, me ajuda... eu quero que tu ajuste essa imagem, né? Mantenha exatamente os meus traços, a naturalidade, não sei o que, sem distorcer, papapá, mas coloca com uma luz de estúdio e tal, e melhora a qualidade para eu usar para tal e tal e tal e tal finalidade. Cara, ele me entregou perfeito, bom, né? Entendeu? Perfeito. E aí uma foto de selfie, sem luz boa, sem nenhuma produção, sem nada, se tornou numa foto profissional.
Esses dias eu ouvi um amigo meu, ele tem negócio na área de alimentação, ele dizendo, cara, eu não consigo usar isso aí pra nada, porque não serve pra nada. Como é que tu tá usando isso aí? Aí eu fui olhar, né? Aí os prontos estavam errados, né? E aí, como a gente já tem essa liberdade dos negócios dele, a gente conversa e tal, porque ele agora tá sendo líder, né? Ele foi dono do negócio por muito tempo, mas agora tá sendo líder. Isso, cara, é que nem aqui, ó. Lá atrás, tu só falava, tu não vendia o que tinha que ser feito. O ChatGPT é a mesma coisa, o Google, qualquer IA mesmo, você tem que vender o que tem que ser feito. Então, literalmente, tem que dar um pitch pra ela, né? O prompt, né? Tem que dar um pitch, porque senão não vai ser clareza. Agora, em questão de... Cara, olha a ferramenta que a gente tem na questão de nível de conhecimento. Eu venho dirigindo, eu conecto ela no Bluetooth, né? E eu venho falando sobre assuntos pertinentes pra mim aprender e afiando. E eu estudo através dela. Eu pego um livro, por exemplo, eu leio o livro, depois eu peço pra ela me fazer perguntas sobre o livro, pra aprender sobre o livro. Então, assim, é uma ferramenta... tudo bem que a gente usa a paga por causa da empresa, enfim, mas ela é muito acessível, mas mesmo a gratuita faz isso. Aí a pergunta vem, por que 99% da população não usa isso para melhorar a sua vida? Aí vem mentalidade, né? Então tudo resume no final mentalidade, né? Que é aquela mentalidade às vezes é falta de acesso, conhecimento, sorte. Cara, a minha família é de funcionário público, sabe? Eu tive muita sorte de sentir um pouquinho do gostinho de empreender e virar palestrante, mas é muito bom o ambiente que você tá, né? Por isso que é legal no network a gente ir para um ambiente que vai nos fazer engrandecer, como vocês falaram, mas nem todo mundo tem essa sorte de nascer num ambiente que vai dar todos esses insights, inputs. Mas eu realmente tô achando 99 muito alto, né? Acho que deve ser um pouco menos. Talvez deve ter uma pergunta... Não, que usa com eficiência, né? Com eficiência, aí faz sentido. Usa com propósito de fazer monetizar, né? De usar com eficiência, né? Faz bastante sentido. Mas assim, eu acho que o ponto principal é a gente garantir que a gente tem uma coisa autêntica, sabe? Isso é muito importante. Às vezes eu dou mentoria, às vezes eu assisto com bastante frequência, eu dou mentoria para executivo. Semana passada eu tava com toda a diretoria, vice-presidência e presidência da Ambev num evento deles. Eles têm um evento chamado SEALs, que é um evento para 2.500 gerentes, 2.500 pessoas que vão até São Paulo, todos os gerentes da Ambev. E aí vem gente de todo o Brasil, vai para São Paulo para assistir esse mega evento. É sensacional. Para vocês terem uma noção, eles levaram uma carreta furacão para cima do palco. Acontece umas loucuras dessas, sabe? E aí, ano retrasado, eles levaram Galvão Bueno, esse ano eles levaram Cafu. Cara, acontece umas coisas assim muito massa. E aí, são os diretores que apresentam no palco. Eles que vão subir no palco. E eu passo 2 dias treinando a diretoria da Ambev para mandar bem nessas apresentações. Qual que é o principal feedback que eu dou para eles? Além de toda a questão da oratória, posicionamento, movimentação no palco, gesticulação, entonação de voz, mas qual que é o ponto principal? É você ter uma mensagem, e esse para mim é o que mais diferencia uma alta liderança, que mais faz com que ela cresça, inclusive receba convites para falar em público. É você ter uma mensagem autêntica e única. Porque quando você está num cargo de alta liderança, você consegue ter acesso a informações que só você tem. E você, pelo fato de conhecer muito pelo assunto que você sabe, você também consegue desenvolver um ponto de vista único que só você tem. Então, quando você é capaz de trazer num discurso seu uma frase autêntica e única que só você seria capaz de falar, com um ponto de vista que só você seria capaz de ter devido ao lugar que você ocupa, aí você está trazendo um discurso que é muito significativo para as pessoas. Nunca que o ChatGPT vai conseguir trazer isso pra ti. Não tem como, porque ele não tem essa... Ele não tem essa experiência, ele não tem essa autenticidade, ele não vê o que tu vê, né? Não vê o que tu vê, exatamente, por enquanto não. Ele não vivencia o que tu vivenciou, mesmo que tu alimente com informação, né? Exatamente. Nunca vai ser uma coisa autêntica, de fato. Então, eu acho que isso que está se perdendo muito nos discursos. E quando uma pessoa... Isso acaba virando uma oportunidade, porque quando uma pessoa está consciente disso, ela começa a usar isso como diferencial nos seus próprios discursos. Então, para mim, uma das coisas que mais ajuda as pessoas a se diferenciarem nos discursos é justamente, tipo, uma frase de impacto que só ela tem. Perfeito. Um bordão que só ela fala, um ponto de vista que só ela tem, que todo mundo que usa ChatGPT nunca vai conseguir fazer igual, basicamente. Boa. Aí é uma oportunidade surge pra gente que está consciente. Muito bem. Excelente. Deixa eu te fazer a pergunta final, então, que é uma que todo mundo que está... Até aqui agora. Agora já se inscreveram, né? Com certeza. Os 70%, né? Que não. Os 70% que faltava agora já foi. Então já estão inscritos no canal, já está tudo certo. Eles estão só aguardando a pergunta final, que é a seguinte: lucro. Como você define a palavra lucro, do teu ponto de vista? Legal. Para mim, pessoalmente, é qualidade. Não apenas retorno financeiro. E aí, quando eu falo de qualidade de vida e qualidade de entrega.
Para mim, isso que esses 2 pontos são o lucro. Então, eu percebo que um ano, para mim, foi lucrativo quando eu melhorei a minha qualidade de entrega das minhas palestras, dos meus workshops. E eu percebo que foi lucrativo quando eu também melhorei um pouco mais a minha vida do que era no passado, em termos de quantidade de trabalho, saúde mental, tempo com a minha família, esse tipo de coisa. Para mim, esses são os 2 principais aspectos do lucro, para mim. Muito bem, muito bom. Excelente. Obrigado para você que ficou até aqui, nos assistiu ao vivo, ou para você que tá assistindo atrasado, não tem problema, mas se você tivesse já se inscrito, ia receber a mensagem lá na hora, né? Não esqueça de seguir a gente também no Spotify, né? Dar 5 estrelas se o conteúdo foi legal, né? Então isso é um feedback muito importante para nós, mas somente se realmente isso aqui fez sentido. E se fez sentido, aproveita e compartilha com os amigos. E lembre-se, todo dia às 7 da manhã tem o Ponto de Virada, um áudio exclusivo para você começar bem o dia. No Spotify. No Spotify. Felipe, mesmo. obrigado pela tua participação. Tô muito feliz de verdade. Com certeza agregou para mim e para todo também, mundo sem dúvida, que assistiu aqui. E, cara, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Eu também aprendi muito com vocês. Valeu mesmo pelo convite. Fechou. Obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.